Gente, tem pessoas que passam por nós e nós acabamos conhecendo e você de cara já tem ali uma afinidade muito grande. Essa pessoa que eu estou recebendo no estúdio é uma pessoa muito especial, que, diga-se de passagem, tem um trabalho prestado e relevante à nossa sociedade e eu não poderia me furtar aqui de trazê-lo, até porque eu achei muito interessante e pertinente essa pauta de hoje. Já pensou você ter uma pessoa que é pré-candidato e já, diante de toda essa situação que nós vivemos, de escândalo, e se comprometer, e se comprometendo de forma que possa realmente mostrar ali a credibilidade e idoneidade do ser humano. Gustavo Henrique, quero que você me explique melhor. Boa noite, recebendo o Gustavo Henrique aqui. Eu sempre brinco com ele, eu chamo senador, né? Ó, meu senador, né? E vai que a hora dessa brincadeira vire coisa séria, né? E dê certo. E nós estamos recebendo. Como foi essa ideia? Me explique direitinho, explique para os nossos telespectadores. De onde partiu essa ideia de registrar tudo em cartório? Não só registrar, mas assinar. Assinar uma cláusula de renúncia antecipada. Exatamente. Por descumprimento de propostas. Em primeiro lugar, boa noite, né, a você. Para mim também a recíproca é verdadeira. Estar aqui numa bancada com você já era um desejo já antigo por conta da tua desenvoltura, da tua irreverência, levando sempre as coisas com seriedade. E aqui no sistema, né, Meio Norte de Comunicação, naturalmente, que democratiza esses espaços, naturalmente. E a toda a produção, né, todos que fazem aqui a rede. Bom, Ivan, eu tomei essa decisão em 2014, por conta justamente do que você falou. Nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil onde o eleitor está um pouco cético, ou seja, ele não está acreditando aquela esperança, né, de encontrar pessoas que realmente vejam a política como missão, como eu vejo. Política é uma missão, né? Isso, não um meio de vida, né? Como alguns mandatários, né? Aqueles detentores de mandato se utilizam deles, dados pelo povo, como meio de vida, né? E até então, antes de entrar no meio político, não tinha um pau para dar no gato. Hoje em dia, meu amigo. Muito bem, né? Isso aí tá visível, ninguém está inventando, isso aí foi amplamente divulgado, investigado e denunciado, e alguns condenados por conta do uso da política como meio. Fiz isso em 2014, quando eu fui candidato ao Senado, né, aquela candidatura assim em cima da hora, eu nunca imaginei ser candidato, e nós marcamos ali ponto quando nós levantamos o véu da ética. Nosso processo ali de campanha, e aqui eu quero dizer que eu fiz isso em 2016, quando eu fui candidato a vereador de Teresina, foi registrar metas que nos balizassem caso nós chegássemos a ser eleito, né? E eu fiz um diferencial. Eu assinei antecipadamente uma cláusula de renúncia antecipada. Por que eu fiz isso? Porque registrar metas em cartório, muitos já fizeram e muitos farão. Mas na prática não há, assim, digamos, um efeito prático jurídico. Tem a questão moral, né? Que você foi lá, disse que ia fazer algo e se não fizer, há aquela cobrança moral. Mas não há um compromisso. Não há digamos assim, uma penalidade, Sim. digamos assim. Então, eu, de forma antecipada, assinei e devo fazer, farei isso ano que vem, no momento certo, quando a lei eleitoral permitir, quando tivermos a nossa candidatura a vereador homologada em convenção. Até então, pré-candidato? Pré-candidato. Eu irei registrar metas, como eu fiz em 2014 e 2016, e irei assinar novamente uma cláusula de renúncia antecipada. Como é que funciona? Lá, uma das nossas metas é não estar envolvido em escândalo de corrupção, ou seja, o parlamentar ele precisa bem representar a sociedade, claro, na defesa da sociedade, ser olhos, ouvidos, as mãos, né, do povo dentro do parlamento em relação aos interesses da sociedade junto ao executivo, que executa as ações. Então não está envolvido em escândalo de corrupção. Por exemplo, nós fizemos em 2014, fizemos em 2016 e faremos no ano que vem um compromisso de prestar contas semestralmente do mandato. Como assim? De público. E aí eu vou aqui te fazer uma pergunta. Você sabe quanto é que ganha um vereador de Teresina? Era a mesma pergunta que eu já ia lhe fazer. Eu estava querendo esperando a sua conclusão para eu perguntar. Hoje, qual é o salário de um vereador em Teresina? Muito bem. Para você que está nos assistindo e ouvindo, é de em torno de 18 mil reais. Queria o papai limpo e seco. Muito bem.
E aí, o vereador de Teresina, não diferente dos outros parlamentares, do deputado estadual, do federal e do senador, ele tem direito a uma verba indenizatória e a verba de gabinete. O que é essa verba indenizatória? É uma verba que é dado um estorno ao vereador do que ele gasta em função do mandato. É para ser assim. Por exemplo, na prática é para ser assim. Ou melhor, na teoria é para ser assim. Por exemplo, o vereador abastece o carro para, em tese, andar em Teresina, né? isso, andar na cidade, junto problemas e buscar soluções desses problemas. Abastece, emite a nota fiscal no nome dele, naturalmente, com a comprovada, digamos assim, posse, né, ou propriedade do veículo, e a Câmara de Vereadores devolve aquele dinheiro do abastecimento para o vereador. Ou seja, ressarcimento. Claro, é claro que tem um limite para isso, né, dessa verba. Porque senão tinha uns que ia 10 vezes a São Paulo e voltava, né, só no mês. Alguns talvez fizessem isso, ou fariam, né? Então, além disso, há também o custeio de alguns insumos, como material de escritório, consultoria. E tudo isso a Câmara de Vereadores devolve para o parlamentar. Fora isso, como eu falei, a verba de gabinete, que é para contratar assessoria, que em tese tem que ser pessoas qualificadas, pessoas que contribuam para o bom desenvolvimento do mandato, pessoas que de fato estão ali ouvindo os reclames da população, sendo o feed, não é? O feed, ou seja, o feeling, né? Com o parlamentar, para que o parlamentar resolva determinados problemas que estejam ao alcance dele. Então, nós vamos dar uma prestação de contas de tudo isso, além, é claro, quando a gente fala prestação de contas, não é só desses requisitos, mas das ações, né, dos projetos de lei, dos requerimentos, de quantas idas e vindas nas comunidades, e tudo isso terá que ser feito de público, essa prestação de contas. Então, vamos supor que eu não venha cumprir nada em torno de 10 propostas que nós iremos registrar. Você, Ivan, pode chegar para mim, Gustavo Henrique, você disse que não ia estar envolvido em escândalo de corrupção, que ia prestar conta do mandato, não cumpriu. Então você disse que ia renunciar porque você assinou. Ivan, se eu resistir uma renúncia, você pega o documento, dá entrada na Câmara de Vereadores na Corregedoria e eles terão que abrir um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar. Claro. E isso irão me caçar porque eu fiz um compromisso registrado em cartório, publicamente, registrar um registro público, não cumpri. Então eu terei quebrado o decoro parlamentar. Isso é uma maneira para nos credibilizarmos e criar novamente, não é, um voto de confiança do eleitor. Por quê? Porque é necessário. Eu acho que o mandato, como eu falei, tem que ser missionário e não uma prática para o meio, né, meio de vida. E muitos, são tantas, né, tantas situações. Poderia até muitos vereadores tomar isso como exemplo. Já pensou? Porque isso ia trazer mais. Por isso que tem um ouvinte aqui, um telespectador, que às vezes ou é um ouvinte ou é um telespectador. Graças a Deus nós temos aqui uma cross-mídia que nós cobrimos aqui, tanto rádio como TV. 18 mil o salário de um vereador, né? Acho muito. Todo mundo quer ir uma boca, né? E a briga é grande. Por isso que ele vê dessa forma, porque não há esse compromisso que você acabou de firmar com a sociedade, com a população teresinense. Me perguntaram recentemente em uma reunião, onde eu fui palestrar sobre direitos e deveres, como é que eu tinha me envolvido com a política, né? Eu me envolvi pelos movimentos estudantis, desde a sala de aula, reivindicando melhorias, né? Tanto no ensino como na qualidade do ensino. Isso, depois eu fui para Grêmio, depois eu fui para Centro Acadêmico, Diretório Acadêmico, presidi juventude partidária, né, aqui há um tempo bem recente, não faz tanto tempo assim, mas nós entramos na política por conta disso, vendo os anseios, né, algumas injustiças, e isso nos provocou a fazermos parte do processo. Porque o maior pecado hoje de uma nação, e especificamente o nosso Brasil, Piauí e Teresina, é a omissão. Você que está nos assistindo, você já se perguntou quantas vezes você reclamou hoje? Conta, quantas vezes você já andou reclamando de alguma ação, por exemplo, pública, ou a ausência de uma ação pública, ou até mesmo de uma ação particular sua. E aí faça uma outra pergunta, o que é que você fez
Então, o maior pecado da nossa gente é a omissão, porque há muitos reclames, mas nós temos que fazer também a nossa parte. E uma delas é participar do processo efetivamente, combatendo a omissão. Ao combater a omissão, naturalmente você tem uma extensão ao combate à corrupção, não é? Ou seja, a malversação do dinheiro público. Um exemplo agora, na votação do orçamento, o Congresso aprovou de forma antecipada, né? Sim, o fundo eleitoral, que ia ficar em torno de 3 bilhões, caiu para 2, que ainda é muito, entendeu? Mas com um agravante, na minha opinião. O Congresso autorizou o governo federal a contrair empréstimo em torno de 1 bilhão e 700 milhões, ou seja, um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões para dar para partido político fazer campanha ano que vem. Ou seja, dinheiro seu, dinheiro meu, que poderia ir através de um empréstimo para saúde, educação, segurança. E aqui diga-se de passagem que segurança é um problema grave, não é só pela falta de policiamento, de infraestrutura, de estrutura, não. Mas por falta, inclusive, de um bom, digamos, arcabouço, de um elo, digamos assim, de proteção social para a nossa gente, para a juventude, na área do esporte, por exemplo, tantas outras questões áreas que poderiam usufruir desses recursos. O Silva fala o seguinte, olha, pode até ser um bom salário, mas sem auxílios diversos que esses vereadores têm, né? Assim eu concordo, ou seja, que ganhe 18 mil, mas sem esses benefícios que acabam aí aumentando e ficando um absurdo o salário de um vereador. Mas pra gente finalizar, porque a gente sabe que o programa é só uma hora e infelizmente a gente não tem tanto tempo assim, eu queria ter, porque é um assunto muito pertinente, de esclarecer a população, porque isso é uma prestação de serviço. Quando uma pessoa que é ligada à política se dispõe a esclarecer a população de fato do que é lá, né, há um descontento, como diria o poeta, há um contentamento descontente por parte de alguns, mas há essa necessidade de esclarecer. Que vem da omissão. Exatamente. Olha, as pessoas elas precisam ter curiosidade de perguntar, de saber por que há essa, como você falou aqui no início da nossa entrevista, esse interesse tão grande de se eleger. Se eleger, exatamente. Não quero dizer aqui que não haja políticos missionários, eu acredito que sim, mas há uma grande parcela que não é. Mas a culpa também advém do eleitor. Pergunte a si mesmo em quem você votou na eleição passada. Se você vier a lembrar, pergunte também a si mesmo o que é que esse representante do qual você votou e que tenha sido eleito fez em prol da sociedade para melhorar a tua vida, a vida do teu vizinho. São esses questionamentos que são necessários serem feitos. Né? É natural que seja feito. Nós temos diversas ideias, a gente espera em outro momento, e aqui eu me sinto honrado de estar aqui na tua bancada, para a gente deflagrar aqui um amplo debate em cima de propostas. Eu acho que o que é de interesse para a nossa sociedade são propostas, é a busca de soluções. Aquele caso recente, por exemplo, dessa semana passada, início dessa agora, do assassinato daqueles motoristas de aplicativo na Bahia, por conta do cancelamento de uma corrida, né, para você ver o preço da vida como está. Em cima disso, eu tive uma ideia, eu já andei até discutindo com alguns motoristas de aplicativo e com alguns taxistas, a necessidade de se criar um cockpit, ou seja, uma barreira, não é uma barreira com uma peça acrílica resistente, só com uma janelinha para os recebíveis, ou seja, para a entrega do dinheiro da corrida, móvel. Porque isso daria, não é que vai resolver o problema da segurança, mas pelo menos vai dar... ameniza e gera um psicológico, né, uma segurança psicológica para o motorista e para o próprio passageiro, porque e até porque dá para ele fechar e sair correndo e pedir ajuda, enfim, não vai resolver. Travada e tal. Então teria esse cockpit removível, porque a gente sabe que a maioria dos carros, tanto dos taxistas como dos motoristas de aplicativo, é para uso também familiar. Remove-se, pronto, tá para o uso familiar. Isso é uma ideia que precisa ser adequada, é uma das nossas opções. Ivan, deixar então as minhas redes sociais, é possível? Não, fica à vontade. A gente, está aí o nosso Facebook, é Gustavo Henrique Senador, como o Ivan bem disse, por conta ainda da campanha de 2014, e repito, sou pré-candidato a vereador ano que vem,
não é? E senador é por conta da campanha, e virou praticamente um sobrenome, né? As pessoas carinhosamente nos respeitam e falam. E o nosso Instagram também é Gustavo Henrique Senador, o nosso Twitter é Gustavo do Povo, e o nosso celular e WhatsApp é 86 99828 00 86 99828 0000. Muito obrigado. Você tem coragem, né? Aproveita. É todo mundo que abre o contato pessoal. Tranquilo. Assim. E respondo a tudo, a todos. Não tem um problema nenhum. Não me constrange em nada, desde que seja num ambiente respeitoso é o que eu e falo pro bom aqui. debate. Eu falo sempre aqui, você pode até não concordar. Só Sim. não aceito é palavra de baixo calão. Ninguém é obrigado a gostar de Exatamente. ninguém, mas nós somos obrigados a nos respeitar. Exatamente, o respeito é grande. Aproveitar, desejar um Feliz Natal para ti, para tua família, para todos da família do grupo, né, da Rede Meu Norte, Comunicação, a você que está nos assistindo, faça a sua parte, ceda um pouquinho para alguém, para o próximo, mas que isso seja o ano de 2020 inteiro. Eu desejo que a Rede Meu Norte, por exemplo, tenha a felicidade de transmitir para todos nós boas notícias na sua maioria. Apenas do nosso desejo, mas sim das nossas atitudes, do nosso querer também. Então, um Feliz Natal e um 2020 repleto de realizações e de grandes conquistas. Valeu, muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, que eu agradeço. Gente, eu vou para o intervalo rapidinho, mas quando eu voltar, eu volto logo direto, trazendo as informações, muitas participações aqui, vou dar atenção a todos vocês, tá bom? Já já a gente volta, não sai daí. Você está assistindo Fim de Noite.